Não, Luiz. Já adianta se esconder. Vai ser que lá já tá lá. Ai, que calor! Boa noite, gente. Olá, gente de Deus! Olá, queridos. Glória a Jesus! Boa noite aqui outra vez. Oi, Lígia. Tudo bem, Lígia? Oi, Liginha. Quanto tempo, Liginha? Saudade. A paz, querido. Opa. A paz, Cátia França, seja bem-vinda ao nosso meio, Sandra, Emerson, tudo bem, Ale? Sairei, a paz. Vamos entrando, gente. Vamos entrando. Quem perfil é o Ale e o Anã. A paz, Maria, tudo bem? Cátia França, paz, Jonas. Já voltou de viagem, Jonas? A paz, Vini, a paz, irmã Cacildinha, Elaine, Jonas, Elaine, Maria, beijão, Maria, Santa Fredo, povo de Deus mesmo, vamos lá, vamos entrando, gente. Vini, Alcinta, para mais uma reunião do Corpo de Cristo. Tá calor aí? Tá um calor em todo lugar, gente. A gente não tá aguentando. Acabou de tomar banho, tá pegando depois, já tá com quente de novo. A paz, Sérgio, tudo bem? Tá bem caloroso. Se eu estivesse em Guararema, lá aumenta muito, não estaria um calorão. Tô estranhando o calorão, estou em outra terra agora. Fortuna! Continua ao vivo, né, Fortuna? Estamos chegando. Dois minutos. Será mais um pouquinho, queridos. Vão se cumprimentando, queridos e Luiz aqui. Se cumprimentem. Desejem a paz aí do Senhor. Cacildinha, Vilce, Maria, Bruna, todos bem-vindos à paz do Senhor. Eli, Glória, a paz, Julinha, Bebeto, Pedrinho, que estão entrando agora. Fátima, Haroldo, beijão, Haroldo. Haroldo, parabéns, meu Haroldo, novamente. Essa semana foi o seu nível. Que Deus continue te abençoando. Parabéns, Haroldo, mandar um livro. Daniela. Se aqui tá calor, imagina no Rio de Janeiro, hein? Eita! A paz, Neuza, a paz, pastor Josias, Márcia Menga. Beijão, pastor Josias, pastor Neuza. Saudades também, Daniela. Marianita. Acompanhando aqui. A paz, Fortuna. Que Deus abençoe a sua vida. Márcia querida. A paz. Então vamos lá, queridos. Vamos começar o nosso culto da família, né? A nossa live da família. E eu sei que o Senhor tem algo. Já falou com você durante a semana, já falou hoje também. E nós vamos, neste momento, nós vamos agradecer ao Senhor. A irmã Cacilda aqui colocou assim, obrigado pelo calor. É verdade, irmã Cacilda, até pelo calor nós iremos agradecer, né? E todo o tempo nós somos gratos ao Senhor. Então nós vamos orar agora neste momento. Vamos agradecer ao Senhor, porque nós temos o privilégio e nós podemos estar na presença dEle. E nós podemos fazer
o culto, mesmo por live, nós estamos juntos. A família do Senhor está reunida. Então nós vamos orar, vou pedir para a Val orar e depois nós vamos louvar ao Senhor, amém? Amém. Deus, obrigado, Pai. Obrigado por existir, obrigado por esse tempo, obrigado porque o Senhor é o nosso Pai, nosso Salvador, nosso amor. Pelo Senhor, nós queremos declarar nessa noite, nós queremos prestar culto, Senhor, congregar, ó Pai, porque nós fomos escolhidos pelo Senhor, ó Deus. Isso é uma razão maior em nosso viver, ó Pai. Senhor, por isso, em nome de Jesus, nesse momento e através dessa live, Senhor, que a nossa adoração, Senhor, possa chegar no Teu trono de graça, ó Pai, e que haja gratidão em nosso coração sempre, ó Pai, por estar aqui, por poder servir ao Senhor, ó Pai. Que haja alegria em nós, ó Deus, em servir a esse Deus tão lindo, tão maravilhoso, ó Pai. Fica conosco, Senhor, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. E cuida de nós, ó Pai, é tudo que nós precisamos, ó Deus. Que o lar de cada um aqui representado possa receber da Tua graça, da Tua misericórdia e do Seu sustento. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos adorar ao Senhor, nós vamos dizer que é bom nós estarmos aqui. E é juntos, queridos, em união, porque nós temos a pessoa do Espírito Santo que está falando ao nosso coração e nós estamos unidos no Senhor Jesus. Amém? Mas, queridos, o grande sonho de Deus foi congregar a sua família. Desde a eternidade, Deus sonhou com isso e teve como propósito da existência dele realizar uma família para ele. E um dos momentos mais marcantes da realização disso em Deus aconteceu no Monte da Transfiguração. Lembra disso? Quando estavam os discípulos lá com Jesus, eles subiram porque Jesus estava ali recebendo uma autenticação dos céus e da história em relação àquilo que ele faria depois, que é a morte por cruz. E ali estavam dois representantes ali por visão, no Monte da Transfiguração, que era Moisés e Elias. Um representava a lei e o outro representava os profetas. E a situação ali foi assim, tão inusitada, tão fantástica, que os discípulos até achavam que iam morrer, porque a glória de Deus desceu ali, quando eles estavam reunidos, unidos. Aqueles da nova aliança, que era Jesus agora, representado ali, os habitantes daquele momento ali, daquele tempo de transição, que eram os discípulos, estavam dois representantes do Velho Testamento, o da lei e os profetas. E a coisa foi tão fantástica, porque ali é a conjunção de todos os tempos num lugar só. Sabe o que aconteceu ali? Eles perderam a fala, eles não conseguiram dizer o que eles estavam sentindo. Só o Pedro, que tinha assim uma espécie de ousadia meia bobada, ele disse para Jesus assim: Senhor, como é bom estar aqui. Ele não tinha outra palavra para dizer. Ele disse, como é bom estar aqui. Porque ele entendeu, pelo Espírito Santo, qual era o projeto de Deus em fazer para si uma família e que conseguisse colocar no mesmo tempo todas as eras. Foi o que aconteceu ali no Monte da Transfiguração. Portanto, cada vez que o povo de Deus se reúne, e que a gente se reúne mesmo em live, porque tem muita gente que já está cansado de live. Eu assisto live pra caramba de tudo quanto é coisa, ok? E live pode cansar a gente. Mas o princípio da live não é a gente assistir live, não. O princípio da live é que a gente está no mesmo horário junto com os irmãos, interagindo com eles. Esse é o princípio da live. Portanto, aí dá para cantar uma canção como essa daqui, dizer, Senhor, como é bom estar aqui. Porque se a gente estiver mesmo assim, cansado, muito cansado, aliás, quem estiver muito cansado, vai assistir a live de quinta-feira do estudo bíblico. Está cansado? Deus te chama para o descanso. Quem está entendendo o que é estar cansado, pode descansar em Deus agora. E mesmo cansado de live, pode celebrar com Deus com essa canção. Aí sim cantar com verdade essa canção que diz assim. Tempo para isso.
louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. É bom! Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Ei! Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Oh Deus, Deus, venha nos abençoar, e que esta união nunca falte para nós. Oh Deus, Deus, venha nos abençoar, e que esta união nunca falte para nós. É bom! Bom estarmos aqui louvando a Deus. Yeah! Podendo exaltar seu santo nome. E agora? Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Oh Deus, Deus, venha nos abençoar, e que esta união nunca falte para nós. Oh Deus, Deus, venha nos abençoar, e que esta união nunca falte para nós. Oh Deus, Deus, venha nos abençoar, e que esta união nunca falte para nós. Oh Deus, venha nos abençoar, e que essa união nunca falte para nós. Oh Deus, Deus, venha nos abençoar, e que essa união nunca falte para nós. Oh Deus, Deus, venha nos abençoar, e que esta união nunca falte para nós. É o trio aqui! Tá louco e tá loucas com Jesus! Aleluia! É o Talico e tá loucas com Jesus! Aleluia! Nós te adoramos, Senhor! Como é bom estarmos em Ti, Senhor! Nossa alegria, Deus, é entendermos a comunhão do Senhor conosco e a nossa comunhão com os nossos amados. A igreja do Senhor se reúne em todo lugar da terra para dizer e para cantar a tua grandeza e a tua beleza. Nós te adoramos, ó Deus de toda a vida. Aleluia! Aleluia! Amém. Glória a Deus, queridos. Nós vamos a próxima, a paz, Maria de Luca.
Tudo bem? Vamos calar. É muito bom nós estarmos aqui, que nunca falte para nós essa união, a união que nós temos em Jesus. E nós vamos continuar glorificando ao Senhor, porque nós andamos por fé e não pelo que nós vemos. Nós andamos por fé, queridos, ainda mais nos dias atuais, que nós temos vivido, que nós temos visto. E nós iremos continuar cantando o que diz nessa canção, que nós vamos andar por fé na caminhada com Jesus e em Jesus. Amém? Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores do que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover do sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou cantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores do que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover do sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou cantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou cantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Aleluia! Somos nós, esse sou eu. Essa é a minha história. Essa é a saga das nossas vidas. Longe de nós toda preguiça, toda covardia. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de intrepidez para enfrentarmos
toda a situação. Amém. Enfrentar o mundo, o diabo e a carne. Aleluia! Rompendo em fé. Amém. Aleluia! Aleluia. Glória a Deus. Queridos, nós estamos vivendo isso em nossos dias, né? De romper em fé. E se a gente caminhar e a gente não vê nada, porque na maioria das vezes a gente não vê mesmo, mas a gente enxerga o sobrenatural de Deus. Aleluia. E a gente vai andar por sobre as águas. Essa é a vida do cristão. Na verdade, é isso mesmo. Então, viu, Liginha? Esse daí é para você. Deus manda te dizer, Liginha, brincadeira. É para todo mundo, não é para Liginha, não. Ela sabe por que eu estou falando isso. Que cada vez que a minha fé é aprovada, ela é aprovada para que eu cresça, para que você cresça. Então, nós não vamos desistir, porque nós não devemos andar pelo que vemos. Né? A palavra fala sobre isso. Mas andar pelo que cremos. Que nós cremos em quem? Nós cremos na palavra de Deus. É pela palavra de Deus que nós andamos. E que Jesus, ele habita em nós, né? Eu vou pedir, né, Liginha? Eu vou falar sobre um personagem hoje, vou deixar aqui de lado, né, para não perder o foco. E eu gostaria que você abrisse, vou falar sobre o personagem de Elias. Deus já havia colocado esse personagem, o personagem para falar. Mas eu vou, se você quiser abrir a sua Bíblia aí, eu vou me basear no versículo de Tiago 5,17. Tiago 5,17. Se você quiser abrir aí a Bíblia, eu vou ler aqui também com você. Mas se você não abrir, fique pelo menos com seus ouvidos abertos e com o seu espírito, o Espírito de Deus que habita em você, para que você ouça a palavra de Deus. E aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça, escute o que o Senhor vai falar. Não é a Valquíria, não é o Luiz, mas é o Espírito Santo falando com você. Amém. Nesta noite, aliás, com todos vocês, sempre, a cada irmão que vem fazer a live. Né? Então, eu creio muito nisso. E Tiago 5,17 diz o seguinte: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. E, orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. A primeira parte fala assim: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Aí a atualizada também fala a mesma coisa, né? Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orou com fervor, aqui muda um pouquinho, orou com fervor para que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Agora, em outra Bíblia diz o seguinte: Elias era uma pessoa frágil, para que a gente entenda aqui um pouquinho melhor. Elias era uma pessoa frágil como nós. Ele orou fervorosamente, rogando para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Sempre me incomodou essa parte de Elias, não da oração, porque a gente sempre fala da oração também, claro. Mas o que me incomodava era essa parte. Elias era um sujeito às mesmas paixões que nós. O que são essas paixões? O que Elias passou na história dele? E o que nós podemos tirar de lição? O que a Bíblia nos ensina? O que a história de Elias nos ensina? E se você for pegar a história de Elias, nós vamos relembrar alguns episódios aqui, um pouco do contexto histórico do que estava acontecendo na época. A história de Elias, ele começa lá em 1 Reis 17, vai até o capítulo 22, vai para 2 Reis, e vai a história de Elias. Ele entrou assim na história, ele estava falando de outra história e já entrou Elias ali no meio. O profeta Elias, ele viveu no século 9 a.C., e ele viveu durante os reinados de Acabe e Acasias, do Reino Norte. E só para lembrar que o povo de Israel, aqui nessa época, o povo de Israel havia se dividido em 2 reinos. Para quem não sabe, queridos, é muito importante, o pastor Luiz sempre está falando, a pastora Neuza também, o pastor Josias, a gente sempre toca no assunto do quê? De você ler a Bíblia. É necessário que você leia a Bíblia para você estudar. Então aqui, você tem que ler a história lá,
Para quê? Para saber o quê? Onde que se dividiu os dois reinos? Né? Como que ele foi dividido? Judá era do reino sul, com a capital em Jerusalém, e Israel era a capital Israel era do reino norte, com a capital em Samaria. Né? E a Bíblia, ela só fala do profeta Elias, e nós sabemos que ele era tisbita, que morava na terra de Gileade. Essas são algumas informações aí. E que o nome de Elias significa Jeová é Deus. Qual era o contexto que Elias estava vivendo naquela época? E eu gostaria que você deixasse o Espírito Santo falar com você, porque à medida que a gente vai estudando o contexto histórico da época, nós podemos nos colocar nos dias que nós vivemos hoje. Qual é o contexto que nós estamos vivendo? Quais são as dificuldades que nós vivemos no nosso país ou no mundo? Então, que você deixe o Espírito Santo falar com você. Então, na época de Elias, ele vivia um período de sucessão de reis ímpios. Todos eles, se você ler a história ali, você vai ver que era um rei que não obedecia ao Senhor, e ele era idólatra, e todos eles faziam o que era mal aos olhos do Senhor. A maioria dos reis ali da época de Elias. Então, Israel estava sendo governado por reis idólatras e reis maus. Então, vai pegando aí ó, o que acontece nos nossos dias hoje. E a Bíblia diz, né, que fez o que era mal aos olhos do Senhor e fez pior do que todos quantos foram antes deles. Isso estava se referindo ao rei Onri, porque quando vocês lê lá essa história, fala do nome dele, fala que ele fez tantas coisas más que foi pior do que os outros reis. Então, Israel já estava vivendo nessa fase aqui, da sucessão de reis ímpios. Outro aspecto, era um período de idolatria. E naquela época, era o rei Acabe que se destacou na história aqui de Elias. E ele se destaca na escritura como um rei idólatra, porque ele andou nos mesmos caminhos de Jeroboão. Ele serviu a Baal e adorou, conduzindo toda a nação à idolatria. Então, se você colocar nos nossos dias hoje e você ver como é a nossa nação, ou colocar o mundo, você vai perceber que tem muita gente que idolatra. Vamos colocar pessoas que são fora da igreja, irmãos, mas que não são irmãos, mas também nós podemos colocar alguns irmãos que podem idolatrar objetos, que coloca na sua vida algo que vai idolatrar, que tem a prioridade na vida, que a prioridade não é Deus. Então, isso passa a ser uma idolatria também. Outro fator aqui, era um período de crise que eles estavam vivendo. Qual é o período que nós estamos vivendo hoje? Quando Acabe foi influenciado por sua esposa Jezabel, aquela mulher abençoada, né? Substituiu ele. O que ela fez? A Jezabel, ela substituiu o culto que tinha a Jeová por Deus, né? Pela adoração a Baal. E Elias apareceu repentinamente perante o rei para anunciar a ausência de chuva e orvalho sobre a terra, porque Elias surgiu para pregar contra a idolatria na época. E tanto é que o texto aqui de Tiago, quando a gente lê, nós lemos que ele orou fervorosamente. Mas por que eu estou falando o período da crise? Para você entender como que foi a vida de Elias. Eu sei que alguns irmãos já conhecem, e se você estudar profundamente, você ficará dias estudando sobre a vida de Elias, porque ele tem muitas lições a nos ensinar, assim como todos os personagens bíblicos, né? Outro aspecto, era um período de inversão de valores. O que nós estamos vivendo hoje na nossa sociedade, no mundo de hoje? Em meio à crise e à miséria, o rei Acabe parece estar muito preocupado com os cavalos e as mulas do que com os súditos do seu reino. Pois ele chama Obadias e eles vão sair à procura de água para preservar a vida dos animais. O que nós vivemos hoje em inversão de valores, queridos? O que nós vemos? Os nossos jovens que não têm respeito aos seus pais,
o que nós vivemos hoje do ser humano mesmo, adulto, que não respeitam a vida em sociedade, que não se vê alguém passando uma necessidade, não se condói para ajudar aquele que está caído. Então, há uma inversão de valores hoje em dia. E para que serve a igreja? A igreja serve para proclamar, para pregar o evangelho, para pregar contra isso. Né? Um outro aspecto aqui é que era um período de abuso de poder. Lá no capítulo 21 de 1 Reis, está registrado, menciona, fala que Acabe, essa história que eu lembro muito quando eu era criança, porque a gente tinha todo um visual quando a gente ouvia essa história. Está registrado que Acabe ele desejou adquirir uma vinha que pertencia a Nabote. Eu ficava ouvindo aquela história e falei, mas que homem chato, viu? Por que ele tem que desejar a vinha do outro? Vai cuidar da sua vida, vai cuidar da vinha dele. Eu pensava assim, né, quando era criança, vai cuidar da vinha dele? Por que ele tem que mexer com a vinha do outro? Desejar o que não é dele? É o pensamento da criança, né? Aí, como Nabote recusou vender a vinha para Acabe, Jezabel, o que ela fez? Aquela mulher santa, como eu falei, que não é esperta, né? Jezabel enviou algumas cartas aos anciãos e aos nobres da cidade com o selo do rei, como se o Acabe tivesse escrito. E ele ainda mandou colocar 2 falsas testemunhas contra Nabote, acusando de blasfêmia contra Deus e contra o rei. E depois falou porque era para apedrejá-lo, fazendo com que o seu marido Acabe ficasse com a vinha de Nabote. E isso demonstra o quê? Tanto Acabe como a sua esposa Jezabel, eles eram capazes de fazer qualquer coisa para conseguir seus objetivos, até mesmo matar pessoas inocentes. Queridos, você vai falar, nossa, que mulher horrível. Ela era. Nossa, que homem horrível, porque ele chorou, porque ele queria a vinha de Nabote. Ele desejava a vinha de Nabote. Mas, queridos, olha como que a nossa nação está vivendo nesses dias hoje. Nós vemos que a gente não desconhece algumas informações, que é melhor não mencioná-las aqui, né, na live, o que a gente conhece. Mas nós temos visto algumas notícias recentes aí de uma pessoa que está no meio, que está meio evangélico, meio político, e a gente vê isso. A inversão de valores que nós vemos no nosso país e que nós sempre clamamos pela nossa nação, pelo nosso país, a crise que nós estamos vivendo hoje politicamente. E essa era a crise que Elias estava vivendo naquela época. Esse era o contexto que Elias estava. E é nessa crise social, moral, espiritual, que Deus levanta o profeta Elias para combater o pecado, proclamar o juízo e chamar o povo ao arrependimento. Qual é o teu papel, querido? Para que Deus te levantou? Deus não te levantou para você ficar assim. Agora eu vou aproveitar para falar aqui, porque depois a gente vai ver o que Elias sentiu, que é o que nós sentimos. Você foi levantado a partir do momento que você aceitou a Jesus como Senhor da sua vida. Você tem que se levantar meio a crise social, moral e espiritual, porque Deus te levantou para você proclamar o juízo e chamar o povo ao arrependimento. Mas o que eu tenho visto, vou falar da nossa realidade, mas da realidade de outras igrejas também. Nós temos visto alguns irmãos brigando a forma de falar, mas assim, volta o culto da igreja ou não volta? Vamos voltar com máscara ou sem máscara? O irmão que vai entrar na igreja vai ser sorteado. O irmão que não vota não vai ser sorteado. Porque o outro não pode ir. O outro porque não tá indo. O outro tá indo porque tá indo na casa do irmão do outro. O outro porque tá aí orando demais. Queridos, nós não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para combater o pecado. Para proclamar as boas novas de salvação, para falar do juízo e para chamar o povo ao arrependimento. Isso que nós estamos fazendo, nós não estamos chamando o povo ao arrependimento. Nós estamos sem o foco. O nosso foco é
para chamar o povo ao arrependimento. É para isso que servem as nossas lives, para nós termos comunhão com a igreja, lógico, mas também porque outras pessoas assistem, e também porque nós temos que falar, chamar o povo ao arrependimento, chamar você também, que é cristão, chamar ao arrependimento, porque o Espírito Santo vai fazer isso. É por isso que o nosso papel é importante. Então, nós não podemos desviar o nosso foco. A gente falou sobre o que nós aprendemos da pandemia. Todo mundo tem uma história para contar da pandemia. E nós vemos isso nas devocionais, nós vemos isso quando nós ligamos para compartilhar com alguns irmãos, ou quando a gente encontra um grupo de irmãos, nós compartilhamos as lições que nós tiramos da pandemia. Mas nós estamos perdendo o foco quando a gente começa a falar sobre os outros assuntos. E aí é que está o nosso erro. Nós temos que proclamar as boas novas de salvação e chamar o povo ao arrependimento. E não ficar assim, eu acho aquilo que é o achômetro que todo mundo fala. Não, pastor, por que você não volta ao culto? Pastor Josias, pastora Neuza, porque eu acho... Não, querido, para de achar. Vai proclamar o povo, vai chamar o povo ao arrependimento. Vai orar como Elias fez. Vai proclamar as boas novas de salvação. Porque nós estamos numa crise. E a crise serve para isso. A crise serve para que nós possamos, serve para que o povo de Deus, ele se arrependa. E eu tenho que me arrepender dos meus pecados também. Não é porque eu já sou salva que eu não tenho alguns momentos de crise e que eu não preciso perceber que o Espírito Santo está falando comigo. E que ele vai lá, ele te aperta. E eu sei que ele faz isso. Quando ele te apertar, não corre, não chora não. Ou melhor, chora, mas chore na presença do Senhor. E se arrependa. Foi essa época que Elias estava vivendo. Só que Elias, ele não fugiu. Ele fugiu depois. Você conta a história que ele foi para a caverna. Só que nós fomos chamados não para ficarmos fora do mundo, não. Porque nós devemos seguir o exemplo de Jesus. Porque Jesus, lá em João 17,6, ele diz que ele não pediu para que nós fôssemos tirados do mundo. Porque nós temos que estar no mundo. Porque nós devemos ser sal da terra e luz do mundo. Esse é o nosso papel. Queridos, então, hoje... Seja o sal, seja a luz. Não perca tempo ficando angustiado porque não está tendo culto na igreja. Não perca tempo se colocando, ficando chateado com coisas que não vão te levar ao seu crescimento. Mas aproveite esse momento para se arrepender e proclamar as boas novas de salvação e chamar o povo ao arrependimento. Agora lá, como eu falei, a primeira parte do versículo diz que Elias, homem, era sujeito às mesmas paixões que nós. Então, eu vejo Elias como herói. Todos nós. Porque ele foi um homem que orou. Só que ele teve as mesmas paixões, ele sentiu o que nós sentimos. Por quê? Porque teve uma época que ele se sentiu fracassado. É o que você vive nos dias de hoje. Que parece que o aparente fracasso está no nosso meio e está na nossa vida, mas não, porque Elias, ele falou assim, basta, toma agora, Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Então, ele sentiu isso daí. E por quê? Porque ele orou e ele viu que Jezabel e Acabe, ele não viu mudança neles. Então, parecia que a oração dele não estava sendo ouvida. Então, ele sentiu essa sensação de fracasso. Todos nós sentimos essa sensação de fracasso. Mas olha a história de Elias, o que ele se tornou depois. A lição que ele pode nos dar. Outra coisa, que Elias sentiu solidão. Eu fiquei só, ele diz. Eu fiquei só. Então, Elias, ele fala isso. E quantas vezes nós estamos nos sentindo sozinhos na obra do Senhor? Ou aqui, nos nossos lares, quantas vezes nós nos sentimos sozinhos? Quando a gente se sente só, queridos, é a hora de eu ajoelhar, é a hora de eu chorar diante do Senhor sem vergonha, mas chorar como criança, porque eu sei que Deus ouviu a nossa oração. Essa tem sido a minha experiência. E às vezes, o que eu estou sentindo da minha solidão, eu não posso carregar isso para a Valquíria, ou para o Luiz, ou para a Leila, ou para a Lígia, ou para o Ivan, seja lá para quem for. É minha experiência. Aí, eles vão compartilhar comigo? Ou eu vou compartilhar com ele, mas eu vou pedir, ora por mim que eu não estou bem. Mas é a sua luta.
É a sua luta de você ficar sozinha, como Elias ficou sozinho lá na caverna, mas de tirar lições. Porque Deus, em todo o tempo, se você ver a história, Deus alimentou Elias, Deus mandou água, Deus mandou chuva, Deus mandou água, Deus mandou comida para Elias. Nunca Deus desamparou Elias. Nunca. E Elias sentiu isso. Aparente, como eu falei, fracasso, aparente solidão, mas foi necessário para que ele aprendesse. Então, assim como Elias sentiu, eu também sinto. Mas olha a história de vitória que foi a vida de Elias, o homem de fé que ele tinha, a fé que ele tinha. E quantas lições nós podemos tirar com a história de Elias? Outra situação que Elias sentiu, ele sentiu cansaço. Quantas vezes nós nos sentimos cansados? Quantas vezes, o Luiz está falando sobre esse cansaço, né? Às quintas-feiras, esse tem sido o nosso estudo dos grupos, da live, dos grupos familiares. Quantas vezes nós nos sentimos exaustos? Você já pensou que você poderia estar lá no Monte Carmelo, no lugar de Elias, orando, e vai passando, e você não vê a chuva? Você já pensou que você poderia estar no lugar de Elias? Qual seria a sua reação? Qual foi a reação de Elias? Então, queridos, ele sentiu esse cansaço como eu senti. Só que eu não posso me entregar. Essa é a diferença. Eu posso até sentir sujeito às mesmas paixões que o Elias, as mesmas dificuldades que Elias teve, passou. Eu posso até passar por isso, e eu vou passar. Mas eu não posso ficar nela. E Elias, ele também enfrentou o perigo físico, porque ele falou assim, procuram tirar minha vida, porque Jezabel ameaçou a Elias. E ele falou que ia tirar, né, a vida dele. Foi aí por onde ele ficou com medo, é outra situação, ele ficou com medo e ele fugiu. Quantas vezes nós não fugimos de ninguém, assim, que queira nos matar, eu acho, né? Eu espero que não tenha ninguém esteja te perseguindo para te matar. Mas algumas situações, nós nos sentimos perseguidos por pessoas ou por situações da vida, por dificuldades. Nós nos sentimos assim. É aparente perigo também. Só que para que serve tudo isso, queridos? Para o nosso crescimento, não tem outra. A igreja sempre está falando sobre isso, e todos nós que vamos pregar, todos que vão falar no louvor, vão ministrar, você sempre vai ouvir falar sobre isso, sobre crescimento. E o Elias cresceu. E o exemplo dele foi tão grande, ele viveu milagres na vida dele que nós vivemos. Poxa vida, eu queria viver os milagres que Elias fez. Querido, você já vive um milagre. A sua vida já é um milagre. Por que você precisa pedir, Senhor, manda um profeta, manda cair fogo do céu? Jesus, você vive fogo todo dia, porque o Espírito Santo, ele vive dentro de você. Você pede que água caia, a chuva sobre a sua vida. Você vive a chuva de bênçãos na sua vida. Porque você está respirando, você está empregado. Deus vai falar, eu estou desempregado. Mas se você vive a bênção de Deus, porque Deus está do seu lado, Ele não desamparou. Assim como não desamparou Elias. Ele está do seu lado. Então, a situação difícil que foi para Elias é o que nós vivemos hoje no nosso contexto do país. De uma pandemia, de pessoas brigando, e a gente fica olhando assim, por que toda o povo não respeita regras? Não respeita mesmo. A gente vê isso. Mas a praia está cheia, por que a gente não volta, queridos? A praia é a praia, a igreja é outra coisa, o povo de Deus vive diferente. O povo de Deus vive por fé. O povo de Deus não tem que ficar, porque o povo faz, eu vou ter que... Não, queridos. O povo de Deus tem que seguir o que a palavra fala. O povo de Deus tem que proclamar o juízo e pegar esse povo que está errado aí e falar do arrependimento ao Deus. Quantas vezes você já fez isso essa semana? Quantas vezes você orou por alguém que está precisando de salvação e que está precisando voltar a Jesus? Quantas vezes você fez isso?
apesar de Elias ele ter entrado no embate da oração, com Jezabel, com Acabe, ter vivido esses milagres aí, essas informações elas não são preciosas para o nosso crescimento. Só que uma coisa que Elias escolheu, porque ele veio de uma escola de profetas já, pelo que a gente estuda pela história, já lá desde Samuel, da escola lá, acredito que ele já deva ter vindo, já aprendeu a palavra de Deus lá. Ele não caiu na história como um nada, né? Então, ele entrou lá, ele foi orar, ele já era um profeta de Deus. Só que ele fez uma escolha. Ele preferiu se distanciar do mundo e ter um comprometimento com a palavra de Deus. Qual tem sido a sua escolha? Você tem se distanciado do mundo? Você tem se comprometido com a palavra de Deus? Porque, queridos, quando a gente fala distanciar do mundo, a gente vai falar assim, a gente vai ficar isolado. Nós não vamos conversar com ninguém, não é isso. Tanto é que eu li o versículo aqui, porque nós devemos ficar no mundo, porque nós é que vamos fazer a diferença. Você não pode ser mundano e não pode se mundanizar no seu coração, de ter as suas escolhas feitas em Jesus. Você tem que saber a escolha que você fez com Jesus. O que é você ser mundanizado? São as suas escolhas. Por um exemplo, vou usar um exemplo, eu gosto de ser mais clara, como a gente trabalha com a criança, e para ficar bem entendido, bem claro, eu vou usar uma situação simples, um exemplo claro. Nós temos um comprometimento com lives, cultos, nós tínhamos já, sempre. Não é porque mudou para a live que nós nos descomprometemos. Nós deixamos o nosso compromisso. Nós temos o compromisso. Então, quando a gente se compromete com a palavra de Deus, a gente não importa o culto e não importa o lugar. Eu vou fazer a minha escolha com compromisso na palavra de Deus. Eu vou me distanciar, é isso. É escolha. Eu prefiro estar numa reunião de oração do que numa festa, numa balada. Eu prefiro ler um bom livro, ler a Bíblia. Eu prefiro orar do que eu ficar em crise e pensando coisas que não me levam a lugar nenhum. Isso é comprometimento com Deus. Então, Elias, a escolha dele foi ele se distanciar das pessoas que eu acho que ficavam falando no ouvido dele e se comprometer com a palavra de Deus. Quando nós fazemos essa escolha de nós nos comprometermos com a palavra de Deus, queridos, nós somos taxados de caretas, nós entramos também em crises, lógico, mas a gente é taxado da pessoa chata. Mas é melhor você ter o comprometimento com a palavra de Deus e seguir os mandamentos dele, viver em fé, viver em união, do que você ficar longe do Senhor. Porque quando você fica longe, que você tem esse distanciamento, você corre um grande risco de não ouvir o Espírito Santo de Deus falar com você. Porque ele vai viver com você, mas você pode não ouvir mais a voz dele. E isso é um grande risco. É isso que você quer para a sua vida? É isso que você quer mesmo? Então, eu chamo você, como Elias, ao arrependimento essa noite. O que você quer ouvir? Você deseja ouvir a palavra de Deus? Você deseja ouvir a palavra Você deseja ouvir a voz do Espírito Santo na sua vida? Eu desejo, e eu tenho o maior medo de estar tão longe do Senhor e de não ouvir a voz do Senhor na pessoa do Espírito Santo no meu coração. Porque quando eu escuto, eu vou me arrepender. Então, pare de caminhar por outros caminhos, escolher outros caminhos. Pare de caminhar escolhendo outros caminhos. Mas escolha viver com o Senhor Jesus. Ande na presença dele. Ande e escolha a palavra de Deus. E que você... Eu dei uma resumida na história aqui de Elias, porque ela é rica. Então, quando terminar a live, durante a semana, pegue a história de Elias, lá em 1 Reis 17, e leia. E eu sei que o Espírito Santo, o que ele não falou aqui com você, ele vai falar muito mais.
porque Ele vai te revelar a palavra. Porque Ele não vai dar só a revelação para mim, para Valquíria, para o Luiz. Você é filho e Ele vai revelar isso, a palavra dele para você. Não vai falar isso só para mim, Ele vai falar para você. Só que você tem que estar aberto, com o coração aberto para se arrepender. Porque aí Ele vem, Ele vai te mostrar quais são os seus erros na sua vida. E eu espero que você esteja pronto para que isso aconteça na sua vida. Amém? Pai, eu quero te agradecer por esta noite. E eu quero pedir a Deus que o Senhor continue falando aos corações. Eu sei que o Senhor já falou, mas eu sei que o Senhor tem muito a falar aos corações das vidas que estão ouvindo nessa noite. Aqueles que não conhecem o Senhor, que eles possam ter um encontro contigo nesta noite, ó Deus. Porque sei que o Espírito Santo pode falar e fazer muito mais, ó Pai, do que as palavras aqui. Então eu peço que o Senhor possa continuar fazendo morada nos corações daqueles que ouviram e ir de encontro à necessidade de cada um. Obrigada, Deus, porque nós temos essa oportunidade tão grande de falar da Tua palavra. Tem tantas pessoas que não podem ouvir, tem tantas pessoas que não podem falar sobre a Tua palavra, mas nós podemos. E nós temos que ter o coração grato por isso. E que as pessoas nessa noite possam aprender e ouvir a Tua voz e entender a palavra do que o Senhor quer com a história de Elias, ó Pai. Que nós também temos essas paixões, nós temos esses desejos às vezes da alma, mas que o Senhor possa vir com o Teu sobrenatural e falar ao coração de cada um nesta noite. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Vamos falar dos avisos, né? Queridos, não percam as lives que nós temos, que tem na igreja, né? Isso é de crescimento espiritual para você mesmo, né? Nós temos as lives toda terça-feira, a live de oração com alguns irmãos. E se você sente esse desejo de compartilhar, entre em contato com a Val, não fique com vergonha não, tá? De falar daquilo que o Senhor deu de experiência. Todas as terças-feiras tem a live de oração às 20 horas. Depois, às quintas, nós temos os nossos estudos. Agora, esse mês, estamos falando sobre o cansaço. Então, não perca. Toda quinta-feira, às 20 horas, você é convidado a participar de todas as lives. Você que está nos ouvindo, que não nos conhece. E depois, na sexta-feira, nós temos também as lives das mulheres. Toda sexta-feira, 15h30. Estamos falando de encontro. Estão falando de encontro. Não era Fátima Bernardes, não. É encontro com Jesus. É encontro com Jesus. Glória a Deus. Então, participe da live. Eu sei. Escolhas, aliás. Nós estamos falando de escolhas no encontro. Encontros de mulheres falando de escolhas. Então, queridos. Então, eu tenho visto, e a avó comenta, algumas irmãs também comentam que não são mulheres que têm participado lá, não. São os homens. Então, participe, se é criança, se é adulta. É um culto, é a adoração ao Senhor. E depois, aos domingos, nós temos também as nossas lives em família, que é o que nós estamos fazendo hoje, todo domingo, às 18h30. E, durante a semana, as nossas devocionais de segunda, quartas e sextas, às 9 horas da manhã, que nós temos sido edificados, queridos, pela palavra do Senhor, de nós vermos o que o Senhor tem feito na vida de muitos irmãos aí, contando a experiência no seu caminhar com Jesus. E, por último, nós agradecemos, como temos feito em todos os cultos, sobre os irmãos que são ofertantes, sobre os irmãos que são dizimistas. Nós entendemos que nós fazemos isso com amor no nosso coração, porque nós entendemos o sacrifício de Jesus, o quanto Jesus foi bondoso com a nossa vida, mas nós ofertamos e dizimamos, não é por barganha, queridos, mas é por entender o propósito de Deus nas nossas vidas, o que Jesus é, qual é o propósito, qual é o meu caminhar. E quando nós fazemos isso, nós fazemos com amor. E que o Senhor abençoe a sua vida, você que está dizimando, você que está ofertando, em nome de Jesus, que o Senhor possa alcançar a tua vida, que o Senhor abençoe as suas finanças, que o Senhor abençoe os celeiros, a sua despensa aí da sua casa, em nome de Jesus, que você seja abençoado. Amém? Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus, já. Amém.
Na live de quinta-feira passada, falar sobre descanso, eu falava do meu grande sonho de conhecer de perto o Deus de personagens tão importantes na vida, assim. Eu sou o personagem que estou agora no século 21, mas eu tenho como exemplo aqueles que passaram lá atrás. E eu quero ter o Deus de Elias. Eu quero ter o Deus na minha vida, o Deus de Moisés. Eu quero ter a intimidade do Deus que tinha com o Moisés, falando face a face. Eu quero ter a identificação de coração com Deus, com o Deus de Davi. Porque não há Deus maior do que o nosso. O que eu poderia sonhar? Eu poderia desejar muitas coisas na vida, mas o meu maior sonho, o meu maior desejo é conhecer de perto o Deus desses personagens tão grandes, porque não há Deus como o nosso Deus, e é por isso que eles fizeram uma boa escolha. Nós vamos terminar o nosso culto essa noite com essa canção, porque isso aqui é uma declaração até contra o inferno. Dizer o seguinte: qual Deus de vocês aí pode se erguer contra o nosso Deus? Porque o nosso Deus é aquele que usa a matéria-prima nada para fazer alguma coisa. É por isso que ele é chamado de Criador. Ninguém pode ser chamado de Criador. Ninguém. Ninguém nunca criou coisa alguma, porque criar significa tirar do nada. Isso que é ser Criador. Por isso é que ele é o meu Deus, é por isso que ele é o seu Deus. Amém? Amém? Vamos entender isso? Quando a gente canta isso com entendimento, a canção ganha assim uma robustez muito maior para aquilo que a gente está declarando. Porque isso aqui é uma oração vívida. Diz assim: não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo ele fez, tudo criou, tudo formou. Pra quê? Para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Criou! Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas.
seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor. Aleluia. Glória a Deus. Levanta sua mão pro alto assim. Unidos em Deus. Aleluia. Que o amor de Deus o Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as consolações multiformes do Espírito Santo de Deus seja com você e com a sua família e com todo o povo de Deus na face da terra, hoje e sempre. Amém. Amém, querido. A Ele louvor. Amém. Glória a Deus. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus, queridos. Falem do amor, falem da graça, para que ele seja conhecido por todos, em nome de Jesus. Boa semana, Deus abençoe. Um beijão, um abração a todos. Vão se despedindo aí. Vou ficar com a Verinha aí, porque a Veroca ela gosta de apagar a luz com a família Paulino. A Vera hoje está com o Marco. A Vera hoje está como Marco. Está com outro dispositivo. Ela pegou o celular do marido. Então vamos lá, gente. Pode se despedindo aí. Vou esperar mais um pouquinho aí. Um beijão, gente. Deus abençoe. Uma boa semana. Amém, Leilinha. Beijo pra você também, Leila. Amém. Vamos lá, Veroca. Amém. Boa semana, Monicão. Boa semana, Márcia. Beijão. Beijão, Leilinha. Tchau, Leilinha. Família Batista, Deus abençoe. Batistão, Deus abençoe. Tô quietinha hoje, Batista. Hoje ela tá quieta. Amém, Li. Boa semana, Li. Boa semana. Boa semana, Li. Boa semana, Serjão. Boa semana, Maria. Deus abençoe. Beijo, Deus. Beijo, Deus abençoe. Um abraço para as suas filhas. Vamos lá, gente. Não piscou o celular do Marcos, né? Vera, é isso mesmo. Mas a gente descobre que é você, Vera. Boa semana, Luciana. A paz, Camila e Alan. Parabéns, Camila e Ah, Alan. é verdade. Fiquei sabendo que o Camila já me contaram. Que Deus abençoe. Não, ninguém vai sair quando você não apagar a luz, Ficou, Batista. A paz, Ale, Deus abençoe você, o Alan. Incomparáveis são tuas promessas. Beijo, Ale. Ale e Alan. Uma semana em Cristo Vasconcelos. Deus te abençoe. Uma semana Fátima Salaroto. Vocês ficam falando aqui agora. Vamos lá, gente. Nós vamos apagar a Cris luz, Vera. Vasconcelos. Um beijão, Cris. Veroca, Luciana. Maria Luca, beijos. Você Maria e o Wilson. Luca. Uma boa semana para vocês, Maria. Seu netinho tá cada dia mais lindo, viu, Lu? Muito lindo. Ô, menino lindo. É verdade, viu, Fátima? As tias do berçário vão. Tem mais uma chegando por aí. Camila da Lã tá grávida? É. O que vocês andaram fazendo? Pandemia, como Gente! Sexta-feira na live da o Gente! pastor eu não tinha falado pra ele ainda. Gente, que maravilha! Já sabe o sexo já? Não, é por Não- uns dias. Mas vocês não sabem o que vocês fazem?
Parabéns para vocês, viu? Deus abençoe vocês. Feliz de ver a família crescendo. Boa semana, Deia. Beijão. Valeu demais. Deus abençoe. Maria, é isso mesmo. Tem que rir. Só rindo, viu, Maria? Para melhorar a vida, né? Beijo, Deia. Nós vamos pagar. A Vera fala que tem que chegar a 20. Já tá chegando. Quer dizer, era 25. Depois falou 20. A Cris outro dia... o meu já tá... É verdade. Já aumentou. Já entraram e saíram. Acho que ouviram a gente falando, voltaram. Então, Veroca, a gente já vai fechar aqui a apagar a luz, tá? Ó. Deus abençoe a todos. Beijo, uma boa semana. Boa semana. Até quinta-feira. Tá cansado? Tá cansado? Vai saber como é que descansa lá na quinta-feira, ok? Deus abençoe. Aleluia. Fiquem na paz do Senhor. Amém? Mas também, né? Tá calor. Tá calor. Não vai casa, não. Aquele que está feliz, diga amém. Amém. Aquele que está feliz, grite aleluia. Aleluia. Aquele que está feliz, Beijos. aleluia.